Maria Eduarda. Oi, Maria Eduarda. Acho que eu nunca vi você na minha aula, mas pode ser que eu tenha esquecido. Seja bem-vinda. Bom, ó, o que a gente trabalhou nessa primeira semana aí de maio, março aí, primeira, segunda semana de março? É, além do brainstorm lá, que teve a diagnóstica, a gente começou na semana passada a trabalhar sobre o planejamento estratégico, tático e operacional. Alguns já falaram que tinham visto algumas coisas relacionadas, mas em resumo aí até para refrescar a memória ou para quem não assistiu nenhuma aula, o marketing institucional ele também pode ter esses planejamentos adotados aí nas suas estratégias, porque se eu vou definir uma ação para minha empresa a longo prazo, tá? É o plano que eu chamo de plano estratégico. Então, o plano estratégico, ele vai aí de 5 a 10 anos, e nele é um plano macro, ou seja, é um plano amplo que, vamos supor, quero migrar a minha empresa para que ela possa ter atuação tanto física quanto digital. É um plano estratégico, é um plano amplo. Aí, quando eu defino isso, igual eu falei de aumentar a participação no mercado e tal, quando eu defino isso, eu chego assim, como é que eu vou fazer para alcançar essa mudança de cenário? E essa mudança de cenário, ela passa pelo plano tático. Então, o estratégico, a gente pode até pensar que os diretores aí, os CEOs, né, que são aqueles que comandam a empresa, vão definir a equipe ali, os gerentes, os supervisores, tem empresa que tem supervisor em cada região. Os supervisores vão cuidar aí de pensar em formas para alcançar aquele plano, no caso que eu falei, de posicionar a empresa física e digitalmente. Então, eles vão pensar em como, nos planos táticos, e também a gente viu que foi o último exemplo até, foi o plano operacional. Que no operacional olha, para a gente alcançar aquela meta estratégica ou aquele planejamento, a gente vai ter os caminhos que vão precisar aí acontecer através do plano operacional, que seria até assim, eu tenho 1.000 lojas, a equipe que está envolvida nessas lojas que diretamente vão cuidar aí do funcionamento do plano operacional, tá? Uma vez que geralmente o estratégico são poucas pessoas envolvidas e que essas poucas pessoas que delimitam ou que definem a vida da empresa. No tático tem um pouco mais, mas eles estão ali no meio, se a gente pensar numa hierarquia, né, numa escala, estariam no meio, e o operacional é o povão aí que vai botar a mão na massa, vamos chamar assim. Lembraram disso, certo? Foi semana passada que a gente trabalhou? Tudo bem? Nenhuma dúvida, né? Ninguém fala Não, nada. não, sem dúvida não, professor. Amém. Obrigado. Bom, e aí hoje, dando continuidade aí ao planejamento estratégico, no planejamento também a gente tem três ferramentas que eu até falei que vocês já sabiam, mas eu vou só acabar abordando aqui por conta até mesmo de revisão desse conteúdo, para a gente chegar na execução do plano operacional que a gente vai fazer na prática hoje. Planejamento estratégico, ele passa por três vertentes. Primeira, qual é a missão do seu negócio? Quando eu tenho a missão clara, e aí por isso que eu até falei, acredito que todos vocês já saibam tal, essa pequena parte aqui, mas quando eu tenho a missão clara, eu sei qual é a finalidade da minha empresa. Qual é a finalidade? Qual é a finalidade do meu negócio? Por que ele existe? Então eu vou pensar até assim num plano a longo prazo. Ué, a longo prazo, eu quero atender somente classe A e C, A e B. Tá, mas qual é a sua missão? A sua missão, às vezes, não está lá escrito que você quer proporcionar, vamos supor, educação para todos, todas as classes? Ah, sim. Então você vai fazer um plano a longo prazo que não está batendo com a sua missão? E agora? Né? Então, a gente pensar em planejamento, também preciso pensar qual é a empresa que eu tenho, qual é a missão dela, o que ela se destina. Muitas empresas
elas revêem isso daí com o tempo, tá? Porque às vezes o cenário mudou, porque a situação do mercado mudou, onde ela está atuando, entrou tecnologia, entrou aí algumas coisas que acabaram obrigando aí a haver essa mudança. Então eu também posso rever, tá? Nájila, seja bem-vinda, bom dia. E essa questão da missão em si, você tem que sempre deixar na cabeça o que é que a minha empresa que se destina a fazer, aquela questão de valor, o que é que ela vai entregar, e se eu alio a esses 3 tipos de planejamento, eu preciso associar isso daí também para que eu não fuja do que é que eu me proponho a fazer e o que é que o meu plano está ali visando. Até um adendo, gente. Bom dia, já aqui. Um adendo é que muita gente tem como se fosse uma barreira ou uma restrição a pessoas que vêm de fora. Vamos supor, a gente está trabalhando já uns. A minha empresa vai fazer 10 anos. Aí há 10 anos, tá, vamos supor que eu traga uma pessoa nova. Pode ser que ela não seja aceita no começo, porque a equipe está acostumada com uma filosofia, com uma metodologia, e essa pessoa ela vem, às vezes ela não conhece. O dia que vocês forem trabalhar, assim, for fazer um programa de estágio, um programa de trainee, ou até numa empresa um pouco maior, vocês vão perceber que existe um processo chamado processo de integração. O processo de integração é quando você conhece todas as áreas, você conhece o que é que a empresa faz, existe algum tipo de cartilha de vídeo de apresentação para que o funcionário se intere sobre o cenário da empresa, tá? Então, esse passo aí da missão também compõe aí na integração. Ó, 2 exemplos. Um exemplo é de uma empresa ligada à área de RH, tá? Que aí fala, ó, a missão, atuar com responsabilidade no recrutamento e seleção de profissionais e dessa forma contribuir para o resultado das empresas que reconhecem o valor das pessoas como seu diferencial de sucesso. Aí vamos supor, essa empresa que é a Proativa RH, ela tem essa missão. Só que no planejamento dela, ela está colocando alguma informação aí que não está batendo com aquilo que ela se propõe a fazer. Então pode gerar divergências ou conflitos. Uma outra é da ASH, que é laboratório, né, farmacêutico. Ó, o ASH, acho que é ASH, acredita na inclusão para todos. Desta forma, oferece oportunidade de vagas para profissionais com mais variadas competências, possibilitando a ascensão profissional. Então, isso está na missão deles. Além, né, de fazer lá o que eles fazem de remédio e tal, mas está constando. Isso daí é até a missão do RH lá da empresa da ASH. Quanto à missão, tudo bem, vocês lembraram, né? Vocês já tinham visto isso em outro momento da vida? Sim ou Sim, não? professor. Sim, sim. Sim, professor. Que apesar dessa parte da matéria ela estar no plano de marketing só para o terceiro módulo, o terceiro ano, mas no meio do caminho vocês acabam se deparando com isso, porque entra em as competências de outras matérias, tal, tá bom? Lembrando, ó, ela sempre vai estar disposta em poucas linhas, tá? Sempre em poucas linhas, qual é a finalidade, e também aí a quem está voltada a sua missão, a sua empresa. No caso, esse da ASH que eu coloquei, era do RH, então era voltado aos colaboradores da ASH. Agora, no caso da... Como que é o nome aqui dessa outra? Da empresa de RH, era próprio da RH, e esse que está aqui, ó lá, ele é o Dorival Donadão, que ele é de uma empresa de consultoria. Olha o que ele fala. A construção de uma declaração de missão é o primeiro passo para a definição do modelo de gestão da companhia. Por isso é tão importante. Ou seja, por isso é tão importante também que quando eu for fazer meu planejamento, seja a longo prazo, seja a curto prazo, que eu conheça, né, qual é a missão, qual é a história da minha empresa, qual é o cenário. Ok? Tudo beleza? Bom, então vocês já acredito que vocês já devam ter criado aí missão tal, e aí a gente chega na visão. A gente falar de visão, a própria ETEC tem isso daí, eu não sei se vocês chegaram a visualizar alguma vez, mas a ETEC tem. Qual é a missão da ETEC?
Eu lembro da de São Vicente, a de Praia Grande eu não lembro, tá? Porque a de Praia Grande fez há pouco tempo. Proporcionar ensino de qualidade para toda a população e tornar o aluno ali uma pessoa mais feliz e completa. Porque eles colocam esse termo feliz e completa por conta de que a formação vai abrir oportunidades, vai abrir portas. Então, no caso, ela. Desculpa, essa falei aqui, mas eu falei da visão, da missão da ETEC de São Vicente. A visão deles é se tornar a melhor ETEC da Baixada. E aí a visão é aquela questão futura. Tipo, qual é a sua ideia? Estar presente em todas as cidades da Baixada Santista. Beleza, e quando você cumprir? Então a visão, ela é algo futuro, mas é algo que você deseja realizar e que você, claro, vai alcançar. E quando alcançar? Você vai precisar rever a sua visão. A ETEC de São Vicente, ela passou até por uma formulação, porque já são vários anos aí que ela está como a melhor ETEC da Baixada, nos índices lá do Enem, nos índices do Saresp, essas coisas. E aí eu acho que eles refizeram a visão da escola. Mas uma empresa também passa por isso, tá? Então, mais um conteúdo que para poder aproveitar para fazer essa revisão. Um exemplo de visão. Atuar no mercado, visando o crescimento, baseando-se na ética e qualidade, procurando fazer bem tudo aquilo que faz. Pode ser aí de uma empresa. Por que não, né? Atuar em mercados diversos. Atingir excelência no treinamento e desenvolvimento pessoal e profissional. Esse aqui até colocou, servindo de referência em consultoria no Brasil e no exterior. Ou seja, os caras aqui, eles já estão delimitando ali o que é que eles querem chegar, o que eles querem alcançar. E essa empresa que era aquela lá de RH, ser uma consultoria de recursos humanos duradoura, sustentável, à frente do seu tempo e referencial em sua especialidade. Ou seja, eles querem ser a melhor e querem se manter por muito tempo. Tem até, se a gente pensa nessa parte de planejamento, a empresa mal está sobrevivendo, mal tem condição de pagar o dia de amanhã, vamos chamar assim, e ela quer estipular uma meta a 10 anos. Então, primeiro ela precisa organizar a casa hoje. Claro que ela pode fazer uma meta para poder fazer uma retomada aí, ou o setor interno ali, a questão do marketing institucional está bem bagunçada, ela pode fazer para organizar, mas ela define, né, longo, médio e curto prazo, e aí ela vai construindo isso como se fosse um passo a passo. Até um detalhe, Professor, oi, fala. peraí. Chama a Letícia Campos, por favor, que ela não tá conseguindo entrar. Uhum. Vocês são a primeira turma que desde segunda-feira que deu bug no Teams, eu consigo ver a foto, que eu não estava conseguindo ver a foto de ninguém. É Letícia do que o sobrenome? Campos do Nascimento? Campos, Tá bom, já foi. Bora. Obrigada. Por nada. Letícia tá chegando na área. Acho que ela vai entrar. Bom dia, Letícia. Seja bem-vinda. Bom, continuando. A gente está falando sobre planejamento estratégico, pegando até aquela associação dos 3 níveis que eu tinha citado na semana passada, e aí eu estou até nem dando tanta ênfase por conta que vocês já sabem esse conteúdo, que é missão, visão e valores, tá? Então, na visão não tem uma data específica, a ideia é que a empresa tenha continuidade, tá? Ninguém tem até um conceito em contabilidade, de repente aí um dia vocês queiram abrir a própria empresa, ou sei lá, o George vai virar médico, vai abrir o consultório dele aí. Nenhuma empresa ela deve ser aberta com data de validade ou data de fechamento, tá? A contabilidade fala isso. Eu não posso, eu vou abrir a minha empresa e ano que vem eu vou fechar. Não. Você tem que ter a sua empresa a ideia de continuidade. Claro, teve problema, teve dificuldade financeira, lockdown, um monte de coisa que atrapalhou. Aí foi a circunstância. Mas nenhuma empresa deve ser aberta com data de fechamento. E aí até a visão fala isso, né? Você precisa colocar a sua empresa num objetivo ali que você vai ser atingido, atingiu, você vai buscar outra coisa, você vai melhorar e você vai crescer. Tranquilo?
E aí a gente chega nos valores. Letícia, tudo bem nessa parte desse conteúdo? Sim, professor. Lembra, né? Em algum momento da vida você já viu isso em alguma aula. Bora, então. Deixa eu só ver se eu colei aquele ali. Colei, não. E os valores? O que são valores? Quando a gente fala valores, alguns alunos aí que no começo, né, vai no primeiro ano ali, espero que no terceiro não, mas alguns alunos eles acabam achando que é valor financeiro. Ah, valores. Ah, é valor financeiro. Precisa lembrar que valores está ligado a crenças, a coisas que você acredita, tá? Não é aí valor financeiro, não são os bens que a empresa possui. A gente falar de valor são as coisas que a empresa acredita, geralmente são chamados de princípios éticos, né? Ó, os valores aí são os princípios éticos, morais, cimentados, ou seja, alicerçados em atitudes que a empresa tem para fazer o bem, tá? São condutas aí que o cliente hoje em dia, mais até do que nunca, ele está ligado. Lembra do Itaú, que teve um problemão do Itaú por questão de diversidade, de discriminar lá a questão homossexualidade? Teve algum caso lá do Itaú que aconteceu isso. Vocês lembram disso ou não? Ou não era nascido? Não, era nascido sim. Ninguém lembra? Eu não lembro não, professor. Nossa, Também, Aninha, você também não lembro também não, professor. é bebê, Isso aí você não não. lembra. Calma aí, que eu vou colar aí pra vocês. Professor, qual que é a pergunta que eu esqueci? Meu Deus. No caso, ô Melissa, é que o Itaú, ele fez lá a questão de discriminação com um funcionário lá dentro da loja, da loja não, né, do banco, tá? E aí ele acabou sofrendo, assim, todo um caso negativo, as pessoas fizeram campanha contra o Itaú, porque o Itaú depois, ele começou a fazer, pensando até no marketing institucional, tá? O Itaú começou a fazer uma campanha para poder mudar a imagem dele. Ele começou a querer mudar a imagem, ele começou a colocar que ele era um banco aberto a todos, que ele era um banco que estava disponível para todos. Ou seja, ele foi obrigado por uma situação que aconteceu. Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Homofobia. Ele foi obrigado por questão de toda uma situação que aconteceu a voltar atrás. Ó, eu lembrei aqui o caso. Ó. Ah, vocês não eram tão pokémons assim. Ó, gerente gay é demitido do Itaú e acusa banco de homofobia. Foi esse o caso. Ou seja, se na visão ali, né? Não, desculpa, nos valores do Itaú, o Itaú ele colocava que ele acreditava na diversidade, nos valores aí na diversidade, acreditava no ser humano em si, sem distinção, ele não podia ter feito. E aí, como ele colocou, o pessoal caiu batendo em cima desse caso, porque o Itaú ele acabou. E não foi só um caso, não. Tem esse, mas tem outros aqui, ó. Tem no Rio de Janeiro. Isso aí é do gerente que foi mandado embora. As pessoas acabam recordando e aí ele perde cliente. Imagina nos dias de hoje. Qualquer ação que uma empresa faça, somente se pega caso aí ligado à discriminação, homofobia, ela acaba enfrentando problema. Ó, eu colei o print aqui, ó, de um outro caso. E aí as pessoas lembram quando tem parada LGBT, as pessoas elas acabam colocando. E isso passa assim, se na minha visão eu coloco lá que eu quero ser o melhor banco e tal, mas nos meus valores eu estou indo contra, eu começo a enfrentar problema. Então, lembra assim, sempre, um funcionário, apesar de ele não representar o banco todo, mas é a imagem do banco. Então, aqui no caso dos valores, isso daí pode render até problema, tá? Seja bem-vindo aí, o
Brian, não, Vitor Eduardo, seja bem-vindo. A gente está pegando o gancho de planejamento, tá? E aí no planejamento a gente tem também a definição da missão, visão e valores, que eu acredito que você também já saiba. Alguns exemplos aí de valores ou alguns pilares que são considerados. Comprometimento ético, igualdade de tratamento aí. Quando fala jurisdicionados, são as pessoas que estão envolvidas ali no dia a dia, tá? Justiça e paz social, transparência nas ações. Um outro exemplo até, não sei se foi a Petrobras que teve problema com isso, que ela colocou lá nos valores, transparência nas ações e tal. E aí descobriram também que a Petrobras, ela teve um problema que ela estava ocultando, ligado a derramamento de óleo que causou um impacto no meio ambiente. Então, por mais que no planejamento até de marketing dela, institucional, ela passe uma imagem e tal, mas se algum caso acabar falhando, claro que assim como as pessoas, né, as empresas não são perfeitas, mas aí ela, pegando até esse princípio aqui da transparência, aqui, essa base de valores da transparência, ela precisa ir a público falar que ela está controlando, que ela está atuando para poder dar um respaldo. Na Bolsa de Valores, gente, existe um termo que se chama governança corporativa. Quando uma empresa ela falha com a governança corporativa, ela corre risco de ter sanção na Bolsa e também perde investidor. O que é a governança? É você dar transparência às suas ações, você mostrar que você está fazendo a sua operação, como é que está ocorrendo. Tem empresa que disfarça, ela quer mascarar o que está fazendo, e aí ela vai lá e declara, né, nos valores. Ah, não, a minha empresa ela é transparente, ela é comprometida aí com o público e tal. Tudo bem? Conseguiram relacionar esses princípios aí de valores, né? Com outras coisas que vocês já tinham visto. Sim, professor. É um caso da Vale também, né? O de Brumadinhos. Até hoje eles fazem comercial para tentar recuperar a imagem deles. Sim, isso daí acaba entrando, é isso mesmo, Melissa. Lá, claro, na hora ali que aconteceu, ninguém sabia muito bem o que rolou e tal. Mas com o tempo, começaram a investigar. E aí começou a chegar, olha, eles foram avisados, ó, teve aqui o relatório lá foi o engenheiro que fez o relatório, que pagaram para ele dar um relatório falando que estava tudo ok. E aí veio uma avalanche, né, literalmente, igual aconteceu lá que ruiu lá o negócio, lá a barragem, também veio uma avalanche de coisa batendo na Vale. Parece que o Zema lá, o governador, fechou lá um acordo bilionário com eles, mas eu tinha visto, não sei se foi no final do ano, que tinha alguma outra barragem também que estava apresentando problema. Saiu lá uma reportagem. Então, a gente começa a ver assim que no meu planejamento, por mais que tenha lá a missão da Vale, levar o minério, alavancar a economia ou funcionar o desenvolvimento aí do mundo e tal, mas se aqui no valores dela ela colocou e ela tá indo contra, as pessoas batem forte. Foi igual aí o caso do Itaú aí que eu colei, que aí quando foi a data lá da parada lá LGBT, a galera colocou aqui, ó, porque o Itaú, o que o Itaú fez, né? Ó, se vocês olharem a segunda, o Itaú colocou que ele apoiava a causa LGBT. Só que as pessoas lembraram do caso. E aí começaram a postar, porque começou a bater que o Itaú ele não é aquela empresa realmente que ele disse ser, tá? O Carrefour, boa, Isa. O Carrefour é um exemplo assim que a gente teve aquele caso do rapaz que seguranças mataram ele lá, que lutaram lá com ele, né? Lembra disso? Mataram ele na porta lá. Teve um outro caso do outro rapaz que ficou morto lá dentro. E vários casos, segurança ainda atrás, várias redes aí enfrentam esses problemas, tá? Porque tudo isso, infelizmente, acaba ainda ocorrendo aqui no Brasil. As empresas, por mais que elas tenham lá, né, os CEOs,
tenham milhões aí de dinheiros investidos, mas elas não conseguem controlar tudo que acontece, ou é velado muita coisa, eles só fazem para fazer uma maquiagem e vai, né? Tipo, vai que vai dar certo. Na verdade, às vezes a coisa vaza aí e não dá tão certo. Alguns exemplos, até só para reforçar, ó, fé, lealdade. Até se uma empresa coloca a questão de fé, ela precisa tomar cuidado, porque se ela às vezes declara, vai, fé relacionado aí a uma religião determinada. E aí o pessoal das outras religiões? Se ela faz algum ato, alguma ação de discriminação aí, até de intolerância religiosa, ela pode ter problema. Então também ela precisa tomar cuidado. Tudo é necessário vocês observarem essa situação de o que eu vou colocar na minha empresa e o que eu vou passar para o meu público de imagem, tá? Mesmo empresa grande ou pequena. Tem aquelas empresas com pessoas mais tradicionais, uma empresa... São Vicente tem algumas empresas que quem tá lá, o cara tá desde a década de 50, 60, são bem senhores assim, e eles não têm essa mesma percepção, esse mesmo cuidado quando a gente fala ligado a pessoas, às vezes, de questão de gênero, questão de intolerância religiosa, aí vê uma pessoa andando na rua de roupa branca, de turbante, acho que é turbante que chama, né? E aí fala, nossa, olha lá a macumbeira lá, ó, não sei o que. Tipo, há muito tempo atrás, as pessoas tinham algumas coisas, tá andando lá o rapaz de mão dada com o outro, olha lá, ó, o gay, não sei o que. Hoje em dia, tem que tomar cuidado, porque esses preconceitos foram sendo deixados de lado, a sociedade mudou. Até se vocês pensarem na aula de ética, que eu acho que vocês tiveram já, no primeiro ano, ou vocês vão ter agora no terceiro, eu não lembro agora do curso de marketing, em que momento que é a aula de ética, mas a gente tem a ética e tem a moral. A moral, ela vai conforme os costumes e as tradições da sociedade. A sociedade foi se adaptando, porém, muita gente está ainda na época lá de trás. E isso impacta nas empresas, tá? Porque se vocês pararem para pensar na situação de uma empresa grande ou pequena, o quanto que isso pode atrair cliente ou pode afastar, não adianta eu ter o melhor cara do marketing, vou chamar o Israel para fazer a arte lá, os desenhos, chama a Belinha lá, põe a Little e a Little Anna e a Little Ellen como minhas garotas propagandas, mas não vai adiantar se a minha atitude como empresa não é uma atitude diferenciada. Entendem isso? Ó, por exemplo, eu já fui em empresas de clientes meus, eles eram super abertos, assim, a galera trabalhava de bermuda, tinha no meio lá uma mesa de ping-pong, tinha um Xbox com... Kinect, né? Aquele diabo lá que você mexe lá e mexe a tela. Tinha isso, a galera que era questão LGBT, super tranquilo. Como também eu já fui em empresa, até uma empresa de Santos, essa empresa é bem tradicional lá, não vou falar o nome, mas tem mais de 100 anos aí, no centrão de Santos, que o cara foi lá e falou, ó, você vai conversar com o diretor, ele falou isso pra mim na reunião, mas ó, não sei aí qual é a tua, mas se você for viado aí, não demonstra muito não, porque você pode não fechar o contrato aqui com o diretor. Olhei pra ele e falei, mano, nos anos 2000 e, sei lá, 2012 aí, o cara falando uma dessa. E aí, imagina assim, de forma geral, como é que isso gera um impacto nos clientes? Os clientes ficam sabendo. Então, até as redes sociais impulsionam muito esses movimentos, né? Então, isso acaba pegando. Tudo tranquilo? Então, Lívia, seja bem-vinda. Que saudade de você, hein? Aqui tem mais alguns outros, ó. Eu acabei não falando todos aqui, tá? Mas eu vi um aqui que me chamou a atenção, ó. A questão de exemplo aí, vai, combate à corrupção ou ações contra a corrupção. Imagina a Odebrecht, imagina essas construtoras envolvidas na Lava Jato e tal. Hoje os caras tiveram que rever a questão dos valores. A questão, tipo, que empresa que eu sou, né? Porque ficaram queimados. Apesar que eles não atuam, né, tipo, para cliente físico, mas a galera bate em cima, porque quando o governo contrata uma empresa dessa para fazer uma obra, é dinheiro nosso.
Por mais que você fale assim, ah, mas eu não trabalho. Tá, mas aquela bala que você comprou, o celular que você comprou, aí seu pai, sei lá, teve imposto. O imposto foi lá, o governo pegou parte do imposto, usou para fazer a obra com essa empresa que desviou o recurso, que praticou alguma ação de corrupção aí. Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar? George? Não, Ana? Não, professor, Tudo pode tranquilo, continuar. professor. Beleza, então eu vou só mostrar um exemplo e vou finalizar isso para a gente entrar na parte prática que é do planejamento operacional, tá? Maria Eduarda, tudo bem? Nájila, quem tá com uma foto toda de preto aqui? Henrique Bento, tudo bem? Ó, exemplo. Tá, tudo bem sim, professor. Bom, fé no pai que na prova o MB sai. Coloquei um exemplo aí de missão, visão e valores. Vocês estão percebendo que cada hora que eu colo um slide, eu marco um aluno, né? Para ver se eles entram na aula. Para poder motivá-los aí. Bom, ó, missão. Em resumo, a missão basicamente é a razão de ser, é o objetivo que a empresa tem, é aquilo que ela quer entregar ou por que ela existe. A visão, em resumo, é aonde ela quer chegar e pode ser revista, claro. Os valores são os ideais aí de atitude, aquilo que a empresa acredita, são as crenças baseadas aí valores éticos e morais que a gente acabou de trabalhar. Tá? Eu não foquei muito, de novo, eu não aprofundei muito, porque vocês já tinham conhecimento nisso. Agora, eu vou dividir a gravação em duas partes, só para eu parar a gravação e eu vou entrar numa explicação